Uma produção. Bruá. O 353, repito outra vez. Delfim, no latim delfin, grego delphis, designação dada a vários mamíferos cetáceos marinhos, geralmente da família dos delfinídeos, de focinho alongado, vivem em grupo e são encontrados em todos os mares. Golfinho, do árabe al-fil. Cada uma das peças do jogo de xadrez, que no início do jogo está entre o rei e o cavalo de um lado e entre a dama e o cavalo do outro. Delfim é o nome mais apropriado e simultaneamente mais desajustado para o homem que mais tempo esteve preso em Portugal e que comandou uma chusma de meliantes, uma quadrilha de assaltantes à mão armada que alarmou o país nos anos 80. Segundo o acórdão do Tribunal das Caldas da Rainha, do dia 6 de janeiro de 1983, Delfim, armado com uma G3, encapuçado, forçou o maquinista a entregar o cofre, mandou-o para a rua e fugiu com os outros elementos do grupo. Um polícia civil disparou contra os ladrões e foi ferido na troca de tiros. É verdade, foi ferido. O caso ficou conhecido como o famoso assalto ao comboio de Sintra. Em casa, o líder do gangue roubou a caixa forte e dividiu entre todos 4.377 contos, uma verdadeira fortuna na época. O caso, inédito em Portugal, foi gordas em todos os jornais e a PJ demorou um mês a desmantelar o grupelho, autor de uma série de ataques a polícias, assaltos a orivesarias e a lojas de eletrodomésticos. Al-Fil, considerando o cérebro do bando e condenado a 20 anos de cadeia, o máximo na altura, nunca assumiu, nunca confessou o crime do comboio, nem nenhum outro de resto. Nunca, jamais. Até aos dias de hoje continua a denegar toda a sua culpa, toda e qualquer da sua culpabilidade e a recusar tudo o que lhe é imputado. Preso, foi várias vezes apanhado com droga, telemóveis, tabaco, tráfico de tabaco e armas escondidas na cela. Entrou sempre em conflito com os guardas e os responsáveis dos estabelecimentos prisionais por onde passou e por onde continuou sempre a sua atividade criminosa. Nunca parou, nunca suspendeu a sua atividade criminosa. Assim, seria condenado a mais 20 anos de prisão num julgamento que juntou todos os processos por tráfico e posse de droga. A penúltima sentença é de 2005, mas, desde então, voltou ainda a cometer mais crimes com quase 70 anos de idade. Portanto, Delfim Sousa foi detido a 25 de março de 83, aos 30 anos de idade. Nunca beneficiou de uma saída precária ou de qualquer tipo de liberdade condicional até 2017. Em março desse ano, gozou de precária por 3 dias, tendo sido oficialmente libertado a junho de 2017, aos 62 anos de idade, com quase 34 anos de prisão nos costados. Mas a liberdade foi só de pouca dura. Ao contrário do famoso assalto ao comboio, a notícia de prisão de Delfim Sousa, nessa época, em março de 83, ocupou pouco espaço nos jornais. Portugal estava em suspenso, com a inflação galopante da ordem dos 25% e com uma moeda que chegou a desvalorizar 12% de uma só penada, de uma só assentada, enquanto as taxas de juro trepavam acima dos 20%. Olhar azul, letra infantil, estatura miúda, fala pausada e quase sem oscilações, jeito manso, ninguém imaginaria o homem que aparece descrito nos documentos dos tribunais. Ninguém fantasiaria que seria aquele. Ninguém o ligaria ao registro criminal de 64 páginas, que começa escrita à mão em 77, quando foi preso pela primeira vez e cumpriu 5 meses por furto de um automóvel, e agora, claro, já está processado em computador e tudo devidamente informatizado. Mas quem é o recluso 353? Delfim dos Santos Sousa nasceu em Armamar, distrito de Viseu, em 1955. E, aos 16 anos, mudou-se com a família para Lisboa. Viviam numa barraca, eram pobres e tornaram-se vendedores de farturas na zona do Jardim Zoológico de Lisboa.
Na escola, Delfim era posto de parte e muitas vezes avistado sozinho, isolado. Parece que não foi fácil mudar-se na adolescência de uma pequena localidade para o centro de uma grande cidade, como a capital, e nunca conseguiu integrar-se. Ainda tentou. Aos 18 anos trabalhou como estucador, mas ter emprego para ganhar a vida seria breve e, como referido, aos 22 já era detido. Rui Silva, um ex-PJ, contou que no final da década de 70 Delfim assaltou um guarda noturno da Maia para lhe roubar a pistola. Acontece que também o matou. Identificamos o autor, mas não o conseguimos prender. Tivemos depois uma informação. Bandidos amigos dele trocaram informações por algumas facilidades que a polícia lhes concedia em crimes menores. Ficámos a saber que a mulher ia dar à luz um filho na maternidade Alfredo da Costa e foi para lá que a secção de homicídios da PJ foi, numa autêntica caça ao homem. Eu fiquei à porta principal da maternidade, ele saiu e quando se dirigia para um táxi, pumba, apontei-lhe a pistola na cabeça. Com ele, tinha a arma roubada ao guarda. Tempos depois, já Delfim andava na rua outra vez. Começou a ser investigado por assaltos aos comboios da linha de Sintra, como referido, e até por disparar, só por brincadeira, só por gozo, a sua G3 no bairro da Boa Vista, em Lisboa, fazendo pontaria a automóveis. Nasceu então o mito que Delfim era um terror. Mais uma vez, com informações cantadas por alguém, a PJ foi atrás dele a um bairro da Pontinha, onde morava um dos elementos do seu gangue. Juntamente com Rui Santos estava o estagiário Almeida Rodrigues, que depois dirigiu a Polícia Judiciária. Eu estava a lanchar numa barraca quando chegou o Delfim. Fui direito a ele e mandei uma rajada de metralhadora a 1 metro da cabeça. Deitou-se logo no chão. Lá prendi o perigoso Delfim. Nesse dia fiquei-lhe com o chapéu, um boné preto de veludo e escrevi lá a data. Pois, Delfim ficou preso dessa vez. Mais tarde, solto, acabaria por ir a uma casa de penhores na rua Emílio de Jesus Coelho, nas Caldas da Rainha, onde acabou por matar um transeunte e ferir um polícia com os seus disparos de G3. Noutra ocasião, mandou uma granada contra um grupo de guardas noturnos e atingiu 2. Chegou mesmo a vigiar e a perseguir o inspetor da Polícia Judiciária encarregado de o prender. Só em 8 meses, reparem bem, em 8 meses, entre junho de 82 e março de 83, Delfim viu abertos 68 processos de crime em seu nome, 68. Rapidamente adquiriu, claro, o rótulo de inimigo público, inimigo número 1 de Portugal. Atribuiu-lhe a orquestração das operações de roubo dirigidas a ourives ambulantes, como era costume naquela época, e a diversas lojas em todo o país, norte-sul, este-oeste. Mas voltemos ao assalto do comboio noturno. Nessa quinta-feira, do dia 6 de janeiro, foi o grande assalto de Delfim de seu gangue. 353 apanhou o comboio 4922 na estação de Benfica. Viajava então com 3 amigos e um objetivo: sacar o cofradaço que guardava o dinheiro recolhido em 11 bilheteiras. Era de noite e o comboio ia quase vazio. Exatamente como nos filmes de cowboys. José Joaquim, o 5º elemento do grupo, estava na rua com pé de cabra para sabotar a linha e descarrilar a composição. Cumpriu a missão conforme planeado. Pois, foi à séria. Com o Delfim na liderança, entraram a bordo pelas 22h27. O comboio estava prestes a partir da estação de Benfica. Para o assalto, o Delfim, claro, levou a sua namorada preferida, a sua querida G3. Chegada à altura, forçou o maquinista a entregar os mais de 4.000 contos em receitas de bilhetes que estavam dentro da caixa forte, 25.000 euros. Tinha 30 anos e foi, então, conduzido à polícia, de pouco tempo depois, e considerado pelos jornais da altura como o mais importante julgamento da década. Acabou condenado pelo Tribunal das Caldas da Rainha a 20 anos de cadeia, a pena máxima que o Código Penal previa na altura. Delfim teria diversos crimes de julgamento em seu nome, considerando mais de 68 processos de crime, sendo também rotulado, de facto, o mais temível dos anos 80 em Portugal.
Inicialmente foi então condenada a 266 anos de prisão, 266, porém o Código Penal terá reduzido a pena para 20 anos. Em 2005, o seu caso foi reavaliado e foi condenado a mais de 20 anos de pena por incumprimento das normas enquanto recluso, tendo estas sido o uso indevido de drogas, tais como heroína e AX, e o uso indevido de telemóveis. Os vários delitos que incorreu dentro da cadeia agravaram-lhe a pena e reforçaram o estatuto de recluso perigoso. Tinha sido um cidadão extremamente temível, era agora um recluso perigoso. Mas afinal, não há um limite de 25 anos? Sim, a lei é clara. A pena máxima em Portugal são 25 anos de reclusão, mas é a própria Direção-Geral dos Serviços Prisionais que confirma casos de reclusos que já ultrapassaram ou poderão em breve passar este limite máximo de detenção. No final de 2020, eram já 36 as pessoas nessas circunstâncias, entre as quais uma mulher com mais de 60 anos detida na cadeia de Tires. O caso mais mediático, claro, é o de Delfim Santos Sousa, mas é possível prolongar esta pena graças ao capítulo 5 do Código Penal, que explica esta quase exceção. As penas relativamente indeterminadas, como são chamadas, são aplicadas quando um arguido é condenado por um crime no qual o dolo, a intenção, fica provado. E desde que esta condenação tenha sido antecedida por 2 ou mais crimes dolosos, cometidos até 5 anos antes e também punidos em julgamento. Portanto, nestas circunstâncias é calculado o cúmulo jurídico, fazendo a avaliação conjunta dos fatos praticados, apurando-se a personalidade do arguido revelar uma acentuada inclinação para o crime, que, portanto, são delinquentes de carreira que no momento da condenação persiste. Pois é, e isso foi o que aconteceu ao ALFI 353. 353, os serviços prisionais reservavam para si especiais medidas de segurança e negaram-lhe sempre a possibilidade de uma saída precária, como referido. Aliás, ele entrava sempre em conflito, também como mencionado, com os guardas e com todos os responsáveis pelas prisões onde passou. Rui Gustavo, do Expresso, o Jornal Expresso, publicou em 2009 uma entrevista que lhe fez quando estava na cadeia de Monsanto, depois de já ter passado pelas penitenciárias de Lisboa, Coimbra, Linhó e Val dos Judeus. As perguntas foram redigidas, o que também aconteceu com as respostas, depois da Direção-Geral dos Serviços Prisionais ter recusado a entrada do repórter por razões de segurança. Delfim estava então assim detido num cárcere de alta segurança com o regulamento disciplinar mais apertado do país. Dormia numa cela individual, andava de farda e era sujeito a revistas regulares. Aqui tem tido um comportamento correto e aqui não tem qualquer hipótese de traficar droga, disse um guarda do estabelecimento. Já pediu várias vezes para ser transferido, o que foi sempre negado. André Carapeto, jornalista de O Crime, também entrevistou Delfim em 2009. Disse-lhe que não sou o protagonista do que não conti, negando o assalto ao comboio em 1983, que fazia então a recolha do dinheiro em todas as estações e apiadeiros entre Sintra e Rossio. Garantiu que foi barbaramente agredido para confessar delitos que não praticou e disse que por vezes a polícia não queria apanhar os responsáveis dos crimes, mas sim fazer mais vítimas. Em 2017, entrevistado pela SIC, reafirmou então que foi injustiçado e falsamente acusado e apenas admitiu a receptação de bens roubados. Também contou que tinha chegado a ponderar o suicídio nos primeiros anos em que esteve preso, afirmando que tinha tomado uma dose de comprimidos e que chegou mesmo a ter o caixão encomendado. Também relembrou que as violações continuavam a ser prática nas prisões portuguesas e que sentia algum remorso pelas ações passadas por não ter sido o cidadão normal que merecia ter sido, afirmando ainda que tem esse pensamento a todas as horas, todo o dia, todos os dias. Quando confrontado pelos factos, como impressões digitais em carros roubados, a confissão de alguns dos seus comparsas ou a assunção de algumas culpas, mesmo por sua parte, Delfim sublinhou que nunca entregou ninguém e que chegou a estar sujeito a mais de 60 horas de interrogatório policial contínuo, período durante o qual alguns agentes partiram para a violência. Segundo a sua versão, as agressões terão ido até ao ponto de entrar em coma e ser internado de urgência.
Ficou alguns dias em estado comatoso e, quando teve alta do hospital, saiu e fez queixa dos agentes da Polícia Judiciária. Acontece que dias mais tarde voltaria a violar a lei e a ser de novo detido. As acusações de assalto estavam de tal maneira espalhadas por país, a coisa foi a tal ponto que a sua advogada alegou que seria impossível cometer tantos crimes num tão curto espaço de tempo. Nunca lhe foi concedida a tal precária, como referido, e só em 2017 teve então autorização para sair durante 3 dias de Val dos Judeus. O canal de televisão captou esse momento em que o seu pé pisou solo civil, e pela primeira vez sem algemas, nem guardas prisionais armados a seu lado, tendo à sua espera um táxi com 2 pessoas muito especiais na sua vida. A mãe, de 95 anos, que vivia nos arredores de Lisboa e era uma visita frequente, e a namorada, que conhecia apenas digitalmente e que nesse dia veio da Madeira de propósito. É verdade, de propósito. A sua mãe, Maria Glória, estava com a namorada vinda da Madeira, com quem a Delfim tinha mantido o relacionamento virtual, porque dentro da prisão continuou sempre a infringir normas e regras, inclusivamente a norma da proibição do telemóvel. Apanhou-se com o aparelho, abriu uma conta numa rede social e estabeleceu conexões. Foi assim que conheceu a parceira. A televisão acompanhou então parte deste respirar de liberdade, deste curto respirar de liberdade, as suas observações, como, por exemplo, como as árvores tinham crescido nas décadas em que esteve preso, o gozo, como verbalizou, de ir do meio das duas, da progenitora e da companheira, e as televisões registaram também o seu grande à vontade andar pelas ruas, como se nunca de lá tivesse saído, como se fossem trajetos costumeiros, e como se lembrava de tudo, como se tivesse passado essas décadas detido, preso, mas sempre a recordar todos os detalhes. A verdade é que Delfim manteve sempre uma atitude desafiadora, um provocador. Em tribunal, por exemplo, recusava sempre a sua identificação civil, declarando-se como preso 353. Se o juiz lhe pedia para confirmar nome, ficava em silêncio. Se o juiz o chamava, permanecia de costas, como se não se reconhecesse nesse nome e por aí fora. Estes comportamentos provocatórios valeram-lhe várias condenações por desobediência civil e mais anos de cárcere. Por isso parecia que Delfim estava mais interessado, de facto, em provocar e fazer estes confrontos com a autoridade, do que propriamente, ou continuar os confrontos com a autoridade, do que propriamente ver apressada a sua pena, ser imputado o seu tempo de condenação e respirar a liberdade mais depressa. Portanto, esta atitude permanente na sua vida é sempre aquilo que importa, sobretudo, é o desafio à autoridade. Se calhar até mais do que assaltos, mais do que dinheiro, mais do que os bens, realmente parece que aquilo que sempre lhe interessou, preso ou na rua, no tribunal ou à frente de uma câmara, foi sempre a provocação, e que isso foi sempre o grande gozo sociopático, a subversão das normas, a perversão de todas as regras. Isso é que lhe parecia que dava um gozo quase erótico a Delfim. A verdade é que, quando lhe é perguntado como preenchia o seu tempo na prisão, aparecem coisas muito prosaicas, como assistir ao telejornal e às novelas, mas também outras coisas como ler dicionários para aprender as palavras difíceis que surgem nos acórdãos judiciais, ou mesmo estudar a legislação penal. Mesmo assim, disse que gostaria de ter uma ocupação laboral penal quando regressasse à vida civil, à rua, à liberdade, e que esperava, quem sabe, até se tivesse, se calhar, um subsídio de desemprego. A verdade é que foi depois dessa precária, em 2017, e como mencionado, de facto, o Delfim foi liberto, saiu da cadeia, estava sujeito a 40 anos de reclusão por crimes graves e delitos prisionais, mas após 2 anos de liberdade foi apanhado com uma arma, violou as regras e voltou à cadeia. Ou seja, em 2019 foi apanhado com uma arma de fogo enquanto trabalhava como segurança e teve a sua liberdade ser reapreciada e o juiz mandou-o de volta à prisão.
e, portanto, ficou com mais 5 anos por cumprir, para além de todos os outros que já tinha passado na enxovia. Pois é, o perfil sociopático está absolutamente desenhado no caso deste repouso. A verdade é que se os golfinhos têm a reputação de serem mamíferos fofos, inteligentes, amistosos, amigáveis, é verdade, mas pouca gente sabe. Estes cetáceos também têm um lado escuro, um lado negro, um lado marcado pela quebra de todas as regras, desde o infanticídio ao incesto, aos ataques em grupo. Delfim 353, por favor, repita lá outra vez.